Se Jesus voltar hoje, para onde é que você vai? Shalom, meus amados, eu sou o pastor Maurício Bulcão Souza e venho aqui para falarmos um pouco do livro de Apocalipse, sim, do final dos tempos. Sempre que eu estou viajando, eu paro um pouquinho aqui no carro para continuar com os vídeos, para que a palavra chegue no seu coração, chegue no coração de muitos. A palavra, amados, está lá no finalzinho do livro de Apocalipse, no Apocalipse 22. Eu vou ler aqui para vocês só 3 versículos. Olhe bem. A partir do versículo 10, vai dizer assim, ó, então me disse, Jesus disse, não cele as palavras da profecia desse livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar a injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar a justiça e continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Essa passagem, ela é muito difícil de entender. A gente precisa orar, receber a revelação de Deus. Porque olha que versículo difícil, gente. Olha aqui, ó. Continue o injusto a ser ainda mais injusto. Continue o imundo a ser mais imundo. E aí, a gente pensa assim, como assim? Deus desistiu da gente? O que está dizendo aqui é que não há como mais se arrepender, não há como voltar atrás. Porque ele está falando aqui dos últimos tempos, ele está dizendo, continue o imundo nas suas imundícies, continue o injusto a fazer ainda mais injustiças. Não há como compreender esse versículo sem a gente ir no livro de Romanos, e é isso que eu quero compartilhar contigo. Porque Deus não desiste de nós. Ele diz que pode até o pai esquecer dos filhos, mas ele jamais esquece, jamais abandona. Então esse versículo aqui não pode estar querendo dizer que Deus diz, olha, você está aí na imundícia, vai ficar ainda mais, na injustiça vai ficar ainda mais. Parece a figura de um Deus vingativo, como muitos de nós somos. Mas vejam só o que fala no livro de Romanos. Já no início, em Romanos 1, eu vou ler somente do 21 ao 25, tenham paciência, que vale a pena. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de um Deus incorruptível na semelhança da imagem do homem corruptível. Por isso, presta atenção nisso, é esse versículo que eu quero falar contigo. Por isso, Deus vos entregou as suas próprias concupiscências da carne, as concupiscências, as vontades do seu coração, a imundície, para desonrar a seus corpos entre si, porque mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que ao Criador. Vocês estão observando isso aqui? O que Deus está falando é que nos últimos dias vão ter pessoas que não adianta. Não adianta a gente falar, não adianta a gente pregar mais, não adianta. Deus já entregou eles as vontades deles próprias. O coração está tão orgulhoso, está tão corrompido, que o imundo vai ser ainda mais imundo, o injusto vai ser ainda mais injusto. Aqui não está dizendo que Deus vai fazer com que isso aconteça. Vai dizer, gente, eu lhes dei o livre-arbítrio. Eu só entro no seu coração quando você abre a porta. Eu não sou Satanás. Satanás não. Ele fica brugindo como um leão ao derredor. Se você der uma brecha, ele entra. O Espírito de Deus, não. Você tem que convidar. Perceba Maria novinha, 14, 15 anos, o anjo Gabriel aparece para ela dizendo que ela que vai nascer dela o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. E Maria precisou concordar. Por quê? Porque Deus não invade. Maria disse, eis aqui a serva do Senhor, faça-se conforme a sua vontade. Agora, amados, percebam que o mundo do jeito que está, quando a gente leu em Romanos aqui, você vê, o homem se tornou tão soberbo, tão orgulhoso, que ele, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus. Antes, deram ouvidos à imagem de pedras, a imagens feitas por homens, a terços, a fantasias, a ídolos.
Idolatram pastores, idolatram óleo ungido, idolatram um texto, idolatram uma imagem dizendo que se trata de uma mãe de Jesus, dizendo que se trata de um santo. Esqueceram, pegaram a glória incorruptível de Deus e colocaram a imagem do homem. Mas perceba que ele vai além, ele diz, glorificaram mais a criatura do que ao Criador. O que é que a gente vê hoje? A gente vê um versículo onde Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Se Jesus está à porta e bate, quem está do lado de dentro? Eles estão adorando quem dentro da igreja se Jesus está à porta e bate? Porque aqui ele está falando do nosso corpo, do nosso coração aqui, que é o templo do Espírito Santo, mas ele também está falando da igreja de Cristo. Se ele está à porta e bate, eles dentro estão adorando a própria criatura, em vez de adorar Jesus. Eles adoram as doutrinas, as religiões. Vocês percebem aqui? Então, Jesus, o que Deus está dizendo nessa passagem, continue injusto nas suas injustiças, continue impuro a ser mais impuro ainda, é que eu entreguei eles às vontades deles. Eles não querem mais me seguir, eles querem seguir as vontades dele. A gente está passando pelos últimos dias aqui na Terra. E eu vim aqui nesse vídeo simples, alertar você. Você conheceu a Deus? Não volte para o mundo. Jesus ele vai dar 2 exemplos para ilustrar como serão os últimos dias. Perceba que ele não vai dizer que está todo mundo em pecado, todo mundo fazendo... Não, ele vai dizer o seguinte, será como nos dias de Noé. O principal evento que vai marcar os últimos dias não são as guerras, não são as tribulações, não é o mundo todo pegando fogo, é a apostasia, é o afastamento de Deus, o afastamento da fé. Será como nos dias de Noé. Ou seja, as pessoas vão estar tão distraídas fazendo coisa que aparentemente não é pecado. Olha, eu vou estar casando. Você está ali num culto, perceba, para chegar até ele, você vê pessoas na rua completamente distraídas. As pessoas querem saber de jogar videogame, de assistir seriados de TV, uma novela atrás da outra, um jogo atrás da outra. Ou seja, estão fazendo coisas que não são pecados, são coisas normais, mas o pecado está em esqueceram de Deus. Estão tão distraídas com o mundo. A Babilônia é pior do que o Egito. O Egito significa voltar ao pecado. A Babilônia, ela coloca coisas que não são pecados para distrair você. Então ela se torna pecado porque você colocou aquele tempo nelas muito maior do que o tempo em Deus. Então percebam que até mesmo os de dentro da igreja estão tão distraídos com coisas que nem tem mais tempo para orar, não tem mais tempo para ir ao culto, já estão se afastando de Deus. Mas percebam que ele fala uma outra passagenzinha falando de Ló. De Ló ele diz a mesma coisa, que as pessoas estarão distraídas, mas ele fala algo que ele não fala no de Noé. Porque quando ele fala de Noé, ele está falando principalmente para os que estão fora, para aquelas pessoas que não querem saber de Deus, que elas estão tão distraídas com as coisas, fazendo o que querem, que nem vão chegar ao Senhor. Mas de Ló ele fala diferente, ele diz assim, ó, lembre-se da mulher de Ló. Isso aqui é uma paulada em todos nós, para a gente parar e refletir. Não pense nem por um segundo, não, isso aqui não é para mim. Jesus está dizendo para a gente vigiar, ele fala, vigiai, não seja como a mulher de Ló. A mulher de Ló, ela olhou para trás quando estava saindo daquela Sodoma, daquelas coisas impuras. Ela é como se a gente tivesse recebido Jesus e agora a gente vai olhar para trás, a gente vai ter saudade do mundo, a gente vai querer voltar às velhas práticas, a gente começa a xingar de novo, a gente começa a se vestir diferente, a gente começa a cair nos hábitos do mundo, a gente começa a ser influenciado pelo mundo e pelas pessoas do mundo, mas ele diz, lembre-se da mulher de Ló, assim será nos últimos dias. Muitas pessoas que estão dentro da igreja, muitas pessoas da fé, vão olhar para trás e vão voltar, e aí Jesus vem como um ladrão. Diz que para esses ele chega de repente como um ladrão. E eis que haverá repentina destruição. Mas para nós que estamos firmes, ele diz o seguinte, continue o imundo na sua imundície. Agora vem o que ele fala para mim e para você, que recebeu Jesus de coração. Continue o justo a ser ainda mais justificado. E continue o santo a buscar ainda mais santificação. Nos últimos dias, aqueles que realmente receberam Jesus, eles vão buscar mais do Senhor. Eles vão orar mais. E você pode estar pensando, mas pastor, eu estou no primeiro verso, eu estou impuro, eu voltei ao mundo. Ei, se você parou e meditou nisso, é sinal que você está no segundo.
Ninguém está dizendo que a gente já está completamente santificado. Isso só na glória. A gente é santo, sim, mas santo por meio daquele que habita dentro de nós. O arrependimento é lindo. Jesus morreu e pagou o preço. Então, é só a gente se arrepender. O arrependimento já é um sinal de que a gente está buscando ainda mais a santificação. Voltemos para Jesus. O tempo é breve e Ele está voltando. Amém? Compartilhe essa mensagem para não ser tarde demais para alguma outra alma. E não esqueça de clicar no link, fazer nossos cursos e ser mais edificado. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus, se Deus quiser. Amém?